Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica congregacional aqui em Esperança. Bom dia a você, amigo, amiga do Evangelho que está aí conosco, conectado nesta manhã, para juntos termos nosso momento de escola bíblica dominical. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de qualquer outra denominação espalhada pelo mundo. Hoje é domingo, já são precisamente 10 horas da manhã. Hoje é o dia de estarmos aqui conectados nessa live, para juntos meditar na Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando sobre um tema muito importante, muito propício, que vai tratar exatamente sobre a nossa confissão de fé congregacional. Confissão de fé congregacional. Hoje nós estaremos estudando um tema que será dos juramentos legais e dos votos. Hoje será o nosso tema, dos juramentos legais e dos votos. Existem muitas pessoas, até muitas igrejas, muitos cristãos que vivem a fazer votos, vivem a fazer juramentos, de forma demasiada. Será que isso é bíblico? Será que Deus aprova esse tipo de prática? Será que isso é pecado ou não é pecado? O que a Bíblia Sagrada ensina sobre os juramentos e sobre os votos? Esse será o tema da nossa reflexão de hoje. Então, eu quero convidar você para juntos orarmos ao Senhor nosso Deus. Pai eterno e maravilhoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos diante da Tua santa e maravilhosa presença. Venha, ó Deus poderoso, abençoar, Senhor, este momento de estudo, este momento, Senhor, de meditação na Tua santa palavra. Continua conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, nós vamos estar agora dando início a este momento que eu diria que é muito especial. Quero convidar você que está navegando aí na internet, pare um pouquinho, para que junto possamos meditar na Santa Palavra de Deus. E o tema hoje é de suma importância para a conduta cristã, para os momentos de liturgias cristãs, para o seu próprio caminhar, para a sua própria trajetória, para a sua vida piedosa de santidade e de obediência ao Senhor. Dos juramentos legais e dos votos. Este é o 24º artigo da confissão de fé congregacional, e nós estaremos hoje aqui de forma didática e de forma expositiva, mostrando para vocês o que os congregacionais defendem sobre os juramentos e os votos que são feitos pelo povo de Deus. O primeiro tópico diz o seguinte: cremos e confessamos que o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias e com a própria solenidade, e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Vou repetir para você entender com bastante profundidade. Cremos e confessamos que o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Então, eu quero deixar aqui a leitura de alguns textos sagrados para o nosso amparo, para o nosso fundamento bíblico sobre o tema estudado de hoje. O primeiro será lá em Deuteronômio capítulo 10 e o versículo de número 20. Quero convidar você
para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, juntamente comigo, em nome de Jesus. Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, vai dizer o seguinte: temam ao Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Olhe que texto poderoso, querido. Vou ler de novo. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Então, com isso, você já está começando a perceber que determinados juramentos e determinados votos são, sim, permissíveis por Deus, desde que seja alinhado à vontade de Deus, alinhado a uma justiça divina, que seja para o bem e que seja para a glória de Deus. Temos que, sim, cumprir os nossos juramentos a Deus e cumprir os nossos votos a Deus. O outro texto que eu quero deixar para você se encontra lá em Êxodo capítulo 20 e o versículo 7. Êxodo fala dos 10 mandamentos, né? Êxodo capítulo 20 e o versículo 7 diz assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então aí já observamos que quando qualquer pessoa toma o nome de Deus em vão, essa pessoa está quebrando o juramento. Obviamente essa pessoa está pecando contra Deus, né? E aí está de fato descumprindo um mandamento de Deus na terra. Então Deus não proíbe que se faça juramentos, nem que se faça votos, mas se você for fazer um juramento, se você for fazer um voto, faça para o bem e faça para a glória de Deus e cumpra, e aí sim o seu juramento, o seu voto estará alinhado à vontade de Deus e terá com isso a bênção de Deus sobre tudo aquilo que você fizer. Amém? Mais um texto para a nossa reflexão, que se encontra lá em Levítico capítulo 19 e o versículo de número 12. Levítico 19 e o versículo 12 diz o seguinte: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Veja o que Deus está dizendo para o seu povo: não façam juramentos falsos no meu nome, certo? Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, se você for fazer um juramento, se você for fazer um voto, que seja um voto, um juramento verdadeiro, sincero, com responsabilidade, com realmente convicção daquilo que se vai fazer, daquilo que se vai falar, porque é o nome do Senhor que estará sobre você, é a onisciência do Todo-Poderoso, os olhos daquele que tudo vê, que estará vendo e acompanhando essa sua prática. Se você fizer juramentos falsos, obviamente você será castigado e será réu do juízo de Deus, porque você está descumprindo a santa lei de Deus que está aqui escrito na sua santa palavra. Então, querido ouvinte, querido participante, então estamos aqui juntamente com você, meditando num tema tão propício, num tema tão maravilhoso. Então eu quero convidar você para ler mais um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 22. Estou abrindo a palavra juntamente com você em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 22, que vai dizer o seguinte: se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague seus atos e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Então, com a leitura de mais um texto sagrado, nós, você e eu, já começamos a mergulhar um pouquinho mais fundo sobre o que Deus pensa
qual é o pensamento de Deus sobre os votos e sobre os juramentos. Então todo voto que for ser feito a Deus tem que ser feito com verdade, com justiça, com responsabilidade e para o bem, jamais para o mal. Deus não aprova, não abençoa, nem atua em consonância com votos e juramentos que são feitos para o mal, porque Deus não compactua com o mal nem com o pecado. Mas aqui em 2 Crônicas 6:22, né? Deus abençoe aí a nossa irmã Débora, seja sempre bem-vinda, minha irmã, juntamente conosco aqui no nosso momento doutrinário, nosso momento de estudo de escola bíblica dominical, todo domingo pela manhã. Então, repetindo o versículo 22, veja bem o que diz 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo de número 22. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar deste templo, ouve tu desde os céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Então, nós temos aqui mais um texto maravilhoso que mostra que é bíblico o juramento, que é bíblico o voto, que Deus é relacionado, né, a todo voto, a todo juramento que é feito em consonância à santa palavra, Deus aprova, certo? Quero deixar mais um texto para você em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler mais um texto, capítulo 1 e o versículo 23. Estou abrindo a Bíblia juntamente com você. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 23, que diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Veja o que Paulo disse, queridos. Veja que texto maravilhoso, aleluia, que texto importante, que texto marcante, que vai exatamente comprovar esta doutrina tão sã, tão sadia e tão profeitosa para os nossos tempos, não é verdade? Porque a Bíblia diz: se alguém for fazer um voto a Deus, certo? Que pague o voto, porque é melhor não fazer voto a Deus do que fazendo não pagar. Então, com isso entendemos que Deus deixou instituído para o seu povo, né, para a sua nação santa, para a sua igreja, Deus deixou instituído a possibilidade, sim, de fazer votos, a possibilidade, sim, de fazer juramentos. Mas quando a igreja de Deus, quando um cristão for fazer um juramento, for fazer um voto, ele deve fazer com verdade, ele deve fazer com justiça, ele deve fazer para o bem, ele deve fazer com santidade, com piedade, com responsabilidade, porque é o nome de Deus que está sobre a sua vida. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios 1 e o versículo 23: eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei ao Corinto. Então Paulo aqui, ele fez um juramento, né, diante de toda a igreja, e colocou Deus como testemunha do que ele estava fazendo e falando era verdade, era correto. Amém, meus amados irmãos? Agora preste atenção, muito cuidado com o que você está ouvindo e a maneira como você está interpretando o que está sendo ensinado aqui. Nós estamos estudando o 24º artigo da Confissão de Fé Congregacional, que trata dos juramentos legais e dos votos. Se eu estou dizendo que existem juramentos legais e votos legais, obviamente existe no mundo também
juramentos ilegais, e aí Deus não aprova. Deus tem por pecado todo juramento ilegal, e Deus tem por pecado todo voto ilegal. Agora, todo juramento que é legal, todo voto que é legal, Deus chancela, isto é, Deus assina embaixo. E qual é, pastor, o juramento que é legal? É aquele juramento que é tomado Deus por testemunha, é aquele juramento, é aquele voto que está amparado nas Sagradas Escrituras, é aquele voto, aquele juramento que é feito para o bem, que é feito com santidade, com piedade, com responsabilidade, que é feito exatamente para que aquela pessoa, em um caso extremo, possa se comprovar aquilo que está fazendo ou dizendo. Não é para estar votando por brincadeira, meu irmão, minha irmã. Não é para estar jurando por brincadeira, porque o mandamento de Deus é que não se deve tomar o nome de Deus em vão. Então, se qualquer pessoa ou qualquer cristão começar a votar por brincadeira ou jurar por brincadeira, estará tomando o nome de Deus em vão, e com isso pecando, e aí com isso tornando-se um voto ilegal e um juramento ilegal, e aí não terá a chancela de Deus. Amém? Estamos compreendidos? Então louvamos a Deus por esse momento de estudo bíblico, esse momento de meditação na santa palavra de Deus. A paz do Senhor, irmã Débora, a paz do Senhor, irmã Elizabeth. Deus abençoe aos nossos irmãos que estão aí conosco, conectados neste momento de estudo bíblico. Vamos agora para mais um ponto, mais um tópico deste tema tão saudável que trata dos juramentos legais e dos votos que fazemos a Deus. O segundo tópico diz: o nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar no culto público. Nome que deve ser usado com todo santo temor e reverência. Portanto, jurar falsa ou precipitadamente por aquele glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, um juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Antigo Testamento, quanto sob o Novo Testamento. O juramento legal, sendo imposto por autoridade legal, deve ser prestado. Então, eu vou ler aqui alguns versículos da Bíblia, depois vou estar dando alguns exemplos para vocês. O primeiro texto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 13. Deuteronômio 6, 13, que vai dizer o seguinte: durante 6 dias você pode trabalhar. Desculpa, o texto foi errado, queridos. Deuteronômio 6,13 diz assim: temam ao Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Vou repetir: temam ao Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Deixar mais um texto para a nossa meditação, né? O texto se encontra em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 7. Êxodo 27, que diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E lá em Jeremias, capítulo 5, Jeremias, estou abrindo a Bíblia juntamente com você. Abra a sua palavra e vamos estudar a Bíblia juntos. Jeremias, capítulo 5, e o versículo 7 diz: Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Vou repetir o texto, irmãos. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Então encontramos aqui
Deus indignado com o seu povo, porque o povo de Deus naquela época, em vez de estar exercendo juramentos sinceros e sinceros e verdadeiros com Deus e cumprindo esses juramentos, eles adulteraram contra Deus, traíram Deus e estavam jurando a outros deuses. Aí sim, esse juramento é abominável aos olhos do Senhor. Pastor, me explique de outra maneira. A Bíblia aprova quando se faz juramentos que são direcionados a um momento de extrema comunhão, devoção e intimidade a Deus, certo? Para se provar algo que está acontecendo ou que se está dizendo. Agora, reflita comigo, preste bem atenção ao que a palavra nos ensina sobre isso aqui. Existe muitas autoridades na terra que fazem juramentos, e esses juramentos têm a chancela divina, pois a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus, para o louvor dos que faz o bem e o castigo dos que faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Pratica o que é bom e terás o louvor delas. Mas se tu praticares o que é mal, serás castigado por elas, porque elas são ministros de Deus para praticar a justiça de Deus. Então, quando você vê, por exemplo, um médico, um médico que é uma autoridade, quando um médico se forma, ele faz o juramento, estendendo a sua mão direita, jurando com a própria vida salvar a vida do outro. Outro exemplo, quando você vê um policial militar, ou um policial civil, ou um policial federal, ou um integrante das Forças Armadas, sendo do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, quando você vê uma autoridade destas, quando eles vão se formar nas suas carreiras, eles estendem a sua mão direita e fazem o juramento diante de Deus, de com risco da própria vida, e eles saírem em defesa da vida do outro. Por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, um juiz, um advogado, um promotor, qualquer autoridade que você encontrar na terra, estas pessoas fazem juramentos quando vão assumir as suas carreiras com a própria vida, de lutar, de defender a vida do outro. Esses juramentos têm a chancela divina, têm a aprovação de Deus, porque são juramentos para o bem, são juramentos para a justiça, são juramentos alinhados à palavra de Deus. Você está compreendendo? Por exemplo, a Bíblia fala que quando Abraão mandou que o seu servo fosse à procura de uma esposa para o seu filho, ele mandou que o seu servo colocasse a mão na sua coxa, e jurasse que iria cumprir aquele juramento. Aquilo era uma prática do Antigo Testamento, era um tipo de juramento dentro da cultura daquele povo que tinha aprovação divina, ok? Então, com isso, aprendemos e entendemos que existe alguns tipos de juramentos e alguns tipos de votos que tem sim a bênção de Deus, a permissão de Deus e a aprovação de Deus. Está entendendo? Obviamente que nós não vamos estar brincando com coisa tão séria, porque Deus nesta época o povo jurava usando o nome de Deus, e o nome de Deus para os judeus era algo muito sério. Quando Deus se revelou para o seu povo, Deus se revelou com alguns nomes, e um dos nomes que é muito valorizado pelos judeus é o Iavé, ou traduzindo Jeová, que quer dizer Senhor, Quando Deus se revelou para o seu povo, ele se revelou como Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor que vai à frente das nossas batalhas, que vai lutando as nossas batalhas, que vai sendo o nosso guia, o nosso protetor, o Senhor conosco, e com isso louvamos a Deus, porque Deus vai sempre à frente de nós em todas as batalhas que enfrentamos. Então o nome de Deus
Deus é algo muito sério, e os judeus, eles não brincavam com o nome de Deus. Por isso que Deus deixou como mandamento dele, lá em Êxodo 20, versículo 7, não tomai o nome de Deus em vão. Então, se está escrito lá que eu não posso tomar o nome de Deus em vão, ou seja, fazer um juramento em vão, isso quer dizer que eu posso tomar o nome dele para o bem, para a justiça, para o que é correto, para a verdade, para abençoar o meu próximo, para glorificar ao Deus que está nos céus. Você está entendendo? Então existem alguns juramentos e alguns votos que tem sim a chancela divina, a assinatura de Deus embaixo. Tá bom, queridos? Vamos para mais um tópico do nosso tema de hoje, que estamos estudando sobre o seguinte tema: dos juramentos legais e dos votos legais. Então, o terceiro tópico diz: todo aquele que fizer um juramento autorizado pela palavra de Deus deve ponderar detidamente sobre a gravidade de um ato tão solene, e não deve afirmar nada senão aquilo de que esteja plenamente persuadido ser a verdade. Nem tampouco deve alguém obrigar-se por juramento a qualquer coisa, senão àquilo que é bom e justo, e àquilo que ele crê ser assim, e aquilo que está resolvido cumprir. Entretanto, é pecado recusar prestar juramento no tocante a qualquer coisa justa e boa, sendo ela imposta por autoridade legal. Então, eu vou deixar aqui 2 textos bíblicos para você entender que o que eu estou ministrando é altamente bíblico. O primeiro texto, nós vamos encontrar em Jeremias, capítulo 4, e o versículo 2. Você que está conosco aí, você pode abrir a sua Bíblia também em Jeremias capítulo 2, né? Quero saudar com boas-vindas, né, a doutora Elúbia, que está conosco, minha amiga, Deus abençoe. A Maristela, minha irmã, Deus abençoe, né? A todos os irmãos que estão aí conectados. Jeremias capítulo 4, versículo 2 diz: se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Entendeu isso? Que coisa linda, né? A palavra de Deus. Que coisa magnífica, que coisa tremendamente relevante é nós aprendermos o que Deus pensa sobre determinados temas, sobre determinados assuntos, para que possamos colocar em prática na nossa vida, porque tem muita gente ensinando heresia, ensinando o que é errado lá fora. Então vem aqui conosco aprender o que é correto. Então aqui nesse tópico nós aprendemos isso: todo aquele que fizer um juramento autorizado pela palavra de Deus deve ponderar detidamente sobre a gravidade de um ato tão solene, e não deve afirmar nada senão aquilo de que esteja plenamente persuadido ser a verdade. Nem tampouco deve alguém obrigar-se por juramento a qualquer coisa, senão àquilo que é bom e justo, e àquilo que ele crê ser assim, e aquilo que está resolvido a cumprir. Entretanto, é pecado recusar prestar juramento no tocante a qualquer coisa justa e boa, senão sendo ela imposta por uma autoridade legal. Vou citar um exemplo. Todos nós, quando vamos para uma audiência diante de um juiz, diante de um desembargador, diante de um tribunal, enfim, quando nós vamos participar de uma audiência pública, num fórum de justiça, desde que você vá como testemunha, a primeira coisa que o juiz faz, quando ele abre aquela audiência, ele faz você prestar um juramento.
Com certeza, eu sei que alguns que estão acompanhando conosco nesta live, nesta manhã, sabe que o que eu estou passando, mostrando, ensinando é fato, é a verdade. E o juiz faz com que você jure dizer a verdade, tão somente a verdade, diante de todos que está ali. Aquele juramento é um juramento que tem a aprovação divina. Veja, porque agora, quando você for fazer um juramento, você tem que estar certo que aquele juramento que você vai fazer é para a verdade, é para o bem, é para a justiça. Você tem que estar totalmente convicto que você crer naquilo, está disposto a assumir de fato um compromisso com as suas palavras, honra, mérito e dignidade, que vai cumprir aquele juramento, aquele voto que você vier a fazer. É por isso que quando qualquer autoridade jura, ele está realmente, vamos dizer assim, diante de um dever, né? De um dever cívico, de um dever social e de um dever espiritual diante de Deus, pois a sua consciência irá lhe cobrar de cumprir aquele voto, de cumprir aquele juramento, né? Nós sabemos disso, que todos aqueles que são de fato investidos de uma autoridade, antes de serem investidos daquela autoridade, se comprometem com o juramento, sendo na área de saúde, sendo na área de fisioterapia, sendo na área, enfim, na área pedagógica, na área psiquiatria, na área, enfim, de terapia, na área de segurança pública. Imagine agora, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Todas as autoridades de saúde, médicos, especialistas, enfermeiros, auxiliares de saúde, na linha de frente, combatendo a Covid-19, com o risco da própria vida. Já pensou se eles não honrassem o juramento que eles fizeram no momento quando foram investidos daquela autoridade? Já pensou, né? Hoje o mundo estaria um caos. Hoje estaremos tendo aí um bilhão, um trilhão de mortandades no mundo afora, se não fosse Deus por intermédio destas pessoas que estão aí fiéis, cumprindo o seu voto que assim fizeram, o seu juramento que assim fizeram. Então, conforme a palavra de Deus diz, em Jeremias capítulo 4, versículo 2, diz assim: se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que existe sim determinados votos, determinados juramentos que tem sim a bênção de Deus, a chancela divina, a aprovação divina. Agora, é uma coisa muito séria, é uma coisa de extrema relevância, de extrema responsabilidade. Não podemos ir à torta e à direita, em toda esquina, com brincadeira, né? Com brincadeira, está jurando por tudo aquilo que vem na mente. Aí está pecando, aí são juramentos falsos, são votos falsos, e aí Deus não está nesse negócio. Tá bom, queridos? Amém? Então vamos para mais um tópico do nosso estudo de hoje. O quarto tópico diz: deve fazer-se um juramento no claro e comum sentido das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Ele não pode obrigar a pecar, mas uma vez pronunciado e com referência a qualquer coisa não pecaminosa, ele obriga ao cumprimento, mesmo com o prejuízo de quem jura. Tampouco deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Eu vou repetir para você entender melhor. Deve fazer-se um juramento no claro e comum sentido das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Ele não pode obrigar a pecar, mas uma vez pronunciado e com referência a qualquer coisa não pecaminosa, ele obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura.
tampouco deve ser violado, ainda que feito a hereges ou a infiéis. E aí, com isso, eu quero ler alguns textos para você nesta manhã. O primeiro texto nós vamos encontrar lá em Salmos, Salmos 24 e o versículo 4. Abra a sua Bíblia juntamente conosco, no livro dos Salmos, fica no meio da Bíblia, para você que está com dificuldade de encontrar, fica no meio da Bíblia os Salmos. Salmos 24 e o versículo 4 vai dizer o seguinte: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Vou repetir o texto. O texto se refere quem é que vai entrar no céu, Quem vai entrar lá no Monte Santo do Senhor. Eu vou ler os versículos anteriores para você entender melhor. Diz assim: quem subirá, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no teu santo lugar? Ao versículo 4 diz: quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Então, o que é que esse tópico da nossa confissão de fé está dizendo, certo? Que se eu tomar a decisão, se você tomar a decisão de fazer um juramento ou de fazer um voto, esse juramento, esse voto tem que ser feito sem nenhum equívoco, sem nenhuma reserva mental. Ou seja, eu tenho que estar decidido que vou fazer aquilo, eu tenho que estar certo, esclarecido e convicto do que vou fazer. E uma vez eu fazendo, eu tenho que entender que aquele voto, que aquele juramento não pode em hipótese nenhuma ser para o pecado, não pode em hipótese nenhuma ser para o mal meu, o pecado meu, o mal meu, ou o pecado de outrem, ou o mal de outrem. Não pode. E tem mais: uma vez que eu fiz o juramento, uma vez que eu fiz o voto, eu devo cumprir, mesmo com prejuízo a mim, mesmo que aquele voto, que aquele juramento tenha sido feito a infiéis, a hereges. Essa expressão hereges vem do termo radical grego eireses, que significa heresia, quem pratica o erro, quem ensina o erro. Quem vive praticando o erro, ensinando o erro, é um herege. Então, mesmo que você tenha feito juramento a um herege, quem vive no erro, ou mesmo você tenha feito um juramento a uma pessoa que a infiéis, quem vive no pecado, você deve cumprir. Entendeu? É o exemplo claro de um pastor, de um sacerdote, um padre, de um presbítero, de um diácono, de um médico, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, enfim, de um militar. É o exemplo claro dessas autoridades que fazem votos, que fazem juramentos, mesmo fazendo para infiéis, para hereges, mas tem que cumprir, porque assim, se esse voto não for feito desta maneira, não terá a bênção divina, não terá a aprovação divina. Você está entendendo, meu irmão? Então louvamos a Deus, porque você está entendendo toda a ministração que está sendo passada nesta manhã. Deus abençoe aí o nosso irmão Antônio, Deus abençoe poderosamente o nosso irmão Antônio dos Santos, a todos os irmãos que estão conectados conosco, em nome de Jesus. Vamos para mais um tópico do nosso estudo de hoje, que trata sobre dos juramentos legais e dos votos. Quinto tópico: o voto que não deve ser feito o voto que não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus, é da mesma natureza que o juramento com promessa e deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com a mesma fidelidade. Vou repetir: o voto que não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus, é da mesma natureza que o juramento com promessa e deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com a mesma fidelidade. Vamos ler a Bíblia? Atos 18, 18. Vamos ler a palavra de Deus e eu convido você para abrir a sua Bíblia juntamente conosco no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18
e o versículo 18, que diz: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Vou repetir, viu? Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Então, vamos ler mais um texto, da palavra de Deus para a nossa edificação. Atos, capítulo 21, versículo 23 e 24. Atos, capítulo 21, versículo 23 e 24, vai dizer o seguinte: faça, portanto, o que vamos dizer. Então, entre nós, 4 homens que voluntariamente fizeram um voto, leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Então, vou lhe explicar isso aqui que acontecia na época. Havia uma prática litúrgica dentro da cultura dos israelitas, dos judeus, porque você sabe que quando Deus escolheu uma nação aqui na terra, Deus escolheu essa nação chamada de os judeus, ou hebreus. Por que hebreus? Porque são descendentes de Éber, que era um dos patriarcas, e Deus marcou esta nação. Marcou como? Com a circuncisão, que era uma marca colocada naquele povo. E Deus deu leis diferenciadas para aquele povo. Na época tinha muitas nações espalhadas pela terra. Cada nação se via a deuses diferentes, a deuses pagãos. Tinha povo da época que servia ao sol, adorava o sol. Outros adoravam a lua. Outros adoravam um pedaço de madeira, chamado de Astarotes, que eram bonequinhos feitos de madeira, chamado de Astarotes. Outros adoravam a imagens. Outros adoravam, enfim, a água. Outros adoravam animais, entendeu? O macaco, a cobra, o elefante. Cada povo escolhia seu Deus para adorar. Mas o Deus verdadeiro, o Deus criador, Jeová Elohim, escolheu um povo e deu a eles leis para eles seguirem. E dentro dessas leis, Deus distribuiu em estatutos, e em liturgias, para aquele povo adorar a Deus no tabernáculo e também nos templos. E dentre esses estatutos estava lá, queridos, esse ensinamento sobre os juramentos, sobre os votos. Então, quando o judeu ia jurar a Deus, ia fazer um voto a Deus, o ritual, o ritual religioso que estava envolvido naquele juramento do judeu era tão sério para o judeu, era de tamanha responsabilidade, que ele tirava aquelas roupas nobres que eles estavam e vestia roupas velhas de pano de saco. Eles raspavam a sua cabeça todinha como símbolo de humilhação, de humildade, para que todas as pessoas entenderem que eles estavam votando a Deus, que eles estavam em momento de devoção com Deus, entendeu? Em momento de extrema intimidade, de extremo pacto, aliança com Deus. Então, para os Deus era algo sério fazer um voto a Deus. Por isso eu li para vocês esses textos aí do Novo Testamento, viu? Para você entender que havia também juramentos no Novo Testamento, porque existem muitas igrejas por aí que não ensinam isso. Pelo contrário, tem igrejas aí que ensinam que jurar é pecado, que fazer voto é pecado. Jurar é pecado e fazer voto é pecado quando juramos por brincadeira, por qualquer coisa.
Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, nós temos uma prática muito errônea e pecaminosa. Sabe o que é que nós aprendemos aqui no Nordeste? Jurar por tudo, jurar por brincadeira. Alguém diz assim: fulano, eu fui na padaria comprar pão. Aí alguém diz: ah, é conversa sua, você não foi na padaria comprar pão. Eu juro, fulano, eu juro por minha mãe morta. Você já ouviu essa expressão? Eu juro por minha mãe morta. Eu juro para o meu padrinho, Padre Cício. Já ouviu essa expressão? Eu juro. Você já ouviu expressões tais como estas? Estas expressões são pecados. Não se deve jurar dessa maneira, porque o juramento e o voto que Deus aprova, que Deus chancela, Deus assim embaixo, é aquele juramento que é feito com verdade, que é feito com justiça, que é feito para o bem, que é feito para a glória de Deus e alinhado à santa palavra de Deus. O juramento e voto é coisa muito séria. Não se deve, vamos dizer assim, não se deve usar o nome de Deus em vão. Tem pessoas que juram até pelo céu, tem pessoas que juram pelo trono de Deus, tem pessoas que juram por tanta coisa. É preciso ter cuidado com isso, tá bom, queridos? Vamos para o 6º ponto do nosso estudo. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder. Cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que a igreja romana ou qualquer outro segmento religioso ou sociedade secreta impõe, a exemplo do celibato perpétuo, pobreza, promessa e obediência regular, em vez de serem graus de mais elevada perfeição, não passam de laços supersticiosos e pecaminosos nos quais nenhum cristão deve envolver-se. E eu vou explicar isso aqui com bastante cuidado, tá bom? Antes disso, eu quero convidar você para ler a Bíblia comigo, porque tudo que a gente está ensinando aqui, vamos provar à luz das Escrituras. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Marcos capítulo 6 e o versículo 26. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 6 e o versículo 26 vai dizer o seguinte: o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Olha aí, vou repetir: o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido à jovem. Aí eu pergunto a vocês: esse juramento que esse rei fez aqui, e o fato dele não ter voltado atrás, foi um juramento pecaminoso ou santo? Teve a aprovação divina ou teve a negação divina? Eu quero afirmar para vocês que foi um juramento pecaminoso, errado, que não teve a aprovação divina. Por quê, pastor Eli? Porque esse juramento aqui está se referindo ao rei Herodes, quando Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista no prato. Você lembra dessa história? Você pode ler na Bíblia, está lá em Marcos capítulo 6, na altura do versículo 26. Lembra dessa história? Que história, pastor Eli? João Batista era um homem de Deus, um homem santo, um profeta de Deus, e ele andava pregando o evangelho na terra, não fazia mal a ninguém, um homem que obedecia a Deus ali na íntegra. E o que ocorre? O rei Herodes tinha ido se consultar com João Batista se a prática que ele estava vivendo de adultério com Herodias, que era a esposa do irmão de Herodes, se essa prática era correta e se tinha aprovação divina. E prontamente João Batista repreendeu ele, disse que adultério era pecado diante de Deus, que ele estava quebrando os mandamentos de Deus, que ele devia se arrepender desse pecado e voltar à santidade de Deus. E por causa disso, entendeu? Por causa disso, com raiva de João Batista, Herodias, a adúltera, mandou que a sua filha fosse dançar. Lembra aquela dança do véu, né? Que é muito usado nos países árabes,
aquela dança do ventre, ou a dança do véu, onde as mulheres fazem exibições com o seu corpo. Lembra disso? Pois é, a Herodias, que era adúltera, que estava tendo um caso com Herodes, mandou que a sua filha fosse dançar na frente do rei Herodes. E Herodes ficou tão enfeitiçado, tão atraído por aquela jovem, que disse assim: eu te darei tudo que tu quiseres, até a metade do meu reino. Pede o que tu quiseres e eu te darei. E a menina, já instruída pela sua mãe para o mal, para fazer o mal, para o pecado e para o homicídio, para o assassinato, porque o projeto de Herodias era matar João Batista. Porque a única coisa que estava impedindo o romance deles era Herodias. E prontamente, meus queridos irmãos, o rei disse: eu já falei diante de todos, já lancei minha palavra, já jurei, não volto atrás, então vá lá, mate João Batista. Porque a menina disse: eu quero a cabeça de João Batista no prato. E aí ele não pôde voltar atrás, e ele mandou matar João Batista. Mesmo triste, ele mandou matar João Batista. Então eu quero deixar claro para você, nesta manhã, que existem alguns juramentos, alguns votos que não estão alinhados à palavra de Deus, por isso não tem a aprovação divina. E aqui no nosso tópico, que é o último tópico, que diz o seguinte: ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que a igreja romana ou qualquer outro segmento religioso ou sociedade secreta impõe, a exemplo do celibato perpétuo, pobreza e promessa de obediência irregular, em vez de serem graus de mais elevada perfeição, não passam de laços supersticiosos e pecaminosos, nos quais nenhum cristão deve envolver-se. E aí ele cita aqui os votos que são feitos ele fala votos monásticos, que são votos que são realizados em monastérios, ou seja, por monges que vivem em seus monastérios, sacerdotes, padres, que fazem votos de celibatário, não é verdade? Votos de pobreza e votos de castidade. Que votos são esses, pastor Eli? O voto, presta atenção, o voto de celibatário, o voto celibatário é o voto que aquele sacerdote, ele promete para a sua religião não se casar com uma mulher, entendeu? Não se casar com uma mulher, não ter filhos, não constituir famílias, certo? E dentro daqueles votos que ele faz com aquela religião, a esposa daquele sacerdote é aquela religião, entendeu? Os filhos daquele sacerdote é os fiéis daquela religião. Aí eu pergunto a você: isso é bíblico? Não, isso é pecado. Pois a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, lá em Tito, diz que o bispo seja marido de uma só mulher e que crie os seus filhos na admoestação do Senhor. Então, se a Bíblia está mandando que o bispo, que o sacerdote, que o padre seja marido de uma só mulher e que crie seus filhos, a Bíblia aprova o padre se casar. Então, se a Bíblia aprova que os padres se casam, por que os padres não se casam? Por que os monges não se casam? Porque fizeram juramentos e fizeram votos a entidades, a religiões, e estão cumprindo esses votos, mas são votos pecaminosos, porque estão em desacordo com a palavra de Deus. Deus não se responsabiliza com isso. Entendeu agora? Está cumprindo agora? E o voto de castidade é o voto que ele faz de não ter contato nenhum com o sexo oposto, com mulheres. Por isso tantos escândalos hoje no mundo, né? E o voto de pobreza é o voto que ele faz, que tudo que é dele, tudo que ele tem, tudo que ele possui é da igreja, não é dele. Errado, antibíblico este voto. Porque se nós formos refletir o que a Bíblia ensina sobre estas coisas, né? Quando Deus chamou Abraão,
Deus deu a Abraão e ao seu povo posse da terra. Deus disse: olha, esta terra será de vocês, eu estou dando a vocês, entre nela vocês vão encontrar gigantes, mas lutem contra os gigantes, e eu prometo a vocês que vou dar a vitória nesta terra. Essa terra mana leite e mel, essa terra tem cachos de uvas gigantescos, eu vou dar a posse dessa terra a vocês. A posse Deus estava dando ao povo dele. Vocês estão entendendo? Deus, obviamente, no sentido sociológico, nós temos que ser pessoas generosas, porque a Bíblia diz que a alma generosa, esta prosperará. Então eu tenho que compartilhar tudo que eu tenho com quem não tem, com quem precisa. Mas isso não implica em dizer que eu tenho que fazer voto de pobreza com nenhuma entidade na terra. Ou seja, tudo que eu tenho não é meu, é dos homens, ou daquela sociedade, ou daquela entidade, ou daquela religião. Não, isso é antibíblico, isso é ilegal e é pecado. Você está entendendo? Por isso que Deus instituiu na terra os juízes, os promotores, os advogados, os cartórios e as leis humanas para organizar, o direito de propriedade. Todo mundo tem seu direito de propriedade. Por exemplo, se você compra uma casa, você vai lá no cartório e escritura a casa no seu nome. Se você compra um carro, você vai lá e escritura o carro no seu nome. Mas isso não vai proibir nem impedir de você pegar seu carro e servir ao próximo, dando uma carona, socorrendo para um hospital, ajudando as pessoas com o seu carro. Se Deus lhe deu riquezas e prosperidade, você tem sua despensa farta, o seu guarda-roupa farto, isso não vai impedir de você fazer boas obras, pois a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, que nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Isso não vai impedir de você dividir seu guarda-roupa com quem não tem nada, dividir sua despensa com quem não tem nada. Você está entendendo? Agora, voto de pobreza com entidades, com sociedades, com organizações secretas, com religiões de homens, não tem aprovação divina. Você está entendendo, queridos? Então, cuidado com os votos que você vai fazer, cuidado com os juramentos que você vai fazer, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui estudando o 24º artigo da Confissão de Fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais, que trata dos juramentos legais e dos votos legais. Hoje aprendemos que existem juramentos que são legais e abençoados por Deus, e existem votos que são legais e abençoados por Deus e que nós devemos cumprir e fazê-los. Mas também aprendemos aqui que existem votos e juramentos que não são legais, que não são aprovados por Deus, portanto são pecados e que nós não podemos praticá-los. Tá bom, queridos? Estamos já na fase conclusiva do nosso momento doutrinário, nosso momento de estudo bíblico, e para tanto eu quero agradecer a você que está conosco aí fielmente todo domingo às 9 horas da manhã, neste momento onde a primeira igreja evangélica congregacional aqui na cidade de Esperança, na Paraíba, no Brasil, está ministrando para o mundo todo através desse canal, o Facebook. Você é nosso convidado. Mais tarde, à noite, às 5 horas da tarde, estaremos ao vivo, às 5 horas da tarde, ao vivo, ministrando o culto sagrado, ministrando a pregação da palavra de Deus, o culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado para estar juntinho conosco, onde eu estarei aqui com uma equipe do Ministério de Louvor, louvando, adorando a Deus ao vivo. Estaremos pregando a palavra de Deus ao vivo, em nome de Jesus. Para tanto, vamos fazer uma oração agora, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, para que com este ensinamento, com esse aprendizado que você recebeu nesta manhã sobre os juramentos legais e sobre os votos legais, a partir de hoje você possa ter uma prática e uma conduta cristã que agrade a Deus e que glorifique o nome do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno e poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor, que te agradecemos, ó Deus, por este culto, por este momento de estudo das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu és o mesmo, Tu não mudaste. Agora eu te peço, Pai, abençoa esta pessoa que está do outro lado desta tela. Se porventura essa pessoa estiver enferma, cura ela em nome de Jesus. Se porventura essa pessoa, Pai, estiver oprimida com algum problema espiritual, liberta em nome de Jesus. Se essa pessoa ainda não te conhece com mais profundidade, te revela a ela. Eu te peço
peço em nome de Jesus, abençoa esta família, abençoa esta casa, com o teu poder, com a tua presença, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Então fica aqui as nossas palavras de despedida, de agradecimento aos nossos amados irmãos. Deus abençoe ao nosso irmão Antônio, nossa irmã Joselita, Joselita Barros, está aí conosco em nome de Jesus. Deus abençoe a todos para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Até a noite, tá? Às 17 horas em ponto, às 5 horas da tarde, eu aguardo você ao vivo no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Até lá, em nome de Jesus Cristo.